Doutor em Direito Eleitoral, professor da UFRN e acaba de ser nomeado pela OAB como membro do Conselho da Reforma Política. E é sobre esse assunto, né, Juliana, que a gente vai conversar com ele? Exatamente. Que mudanças são essas? Amanhã, né, o relator está sendo aprovado, né, o relatório aí da reforma política. A comissão especial da reforma vai votar amanhã o relatório, não é isso? Boa noite, doutor Eric. Boa noite, ouvintes. Deixa nesse fone. É uma satisfação muito grande estar novamente aqui no programa com vocês, com o Gênio, com todos juntos aqui, para que a gente possa esclarecer alguns pontos com relação a essa reforma. Primeiro, o que é reforma? Eu acho que o ouvinte tem que entender que a reforma eleitoral ela é uma modificação nesse conjunto que traça a vida e a cidadania das pessoas na escolha dessa representatividade. E o porquê dessa reforma? Desde a primeira Constituição brasileira que se fala em reforma, e com Rui Barbosa, que foi o grande baluarte na tentativa de se criar um sistema que depurasse essa vontade genuína do eleitor, você tem hoje dois viés: diminuir a corrupção e aumentar a representatividade que você tem desses políticos que hoje exercem mandatos. Então, a partir desse instante, você passa a ter uma comissão, onde essa comissão na Câmara, ela passou a estudar todos os pontos possíveis de se buscar um consenso. Amanhã, a discussão é de aprovação desse relatório na comissão, que o presidente Eduardo Cunha já disse hoje, muito chateado com essa comissão, que o ideal não é nem aprovar amanhã, é já levar na próxima semana para o plenário da Casa, no dia 26, e já votar diretamente lá no plenário. Independentemente da comissão. Isso não é muito apressado não, doutor? Houve a pressa muito grande. Efetivamente, nós estamos tendo uma pressa muito grande, sobretudo na busca desse consenso. O que é que se quer? Tudo isso tem uma única verticalidade, que é o tal do distritão, distrital e distrital misto. Já explicar. Não estou entendendo nada. Porque no final das contas, quem vai votar ou no distritão, ou no distrital, ou no misto... Somos nós, né? Somos nós, somos é você ouvinte. Então, o que é isso? Que os políticos falam tão bonito, tão bem na televisão, no rádio, no jornal. E a gente fica voando. E as pessoas não sabem o que é que eles estão falando e nem eles conseguem explicar. O que nós temos aí para que haja compreensão é que o sistema alemão ele é um sistema que utiliza o distrital misto. Distrital misto. Eu vou explicar os três tipos. Distritão, né? Então, distrital misto e distritão. Então pronto, no sistema alemão você tem o distrital misto. E eles estão estudando uma forma de adaptar ou adotar o sistema brasileiro. E o que é distrital? E nós estamos no caminho inverso de querer adaptar o sistema alemão. Então você veja que não há consenso, nem nessa transnacionalidade você consegue, nesse sistema, você ter um consenso. O que é o distritão? O distritão, ele é um sistema onde vai beneficiar aquele candidato. É um voto unipessoal. Como é que o eleitor vai votar nesse distritão? No distritão ele vai escolher um candidato e vai votar naquele candidato. E aquele candidato, o que tiver mais votos, o que conseguir o maior número de votos, será o eleito para aquelas... Ou seja, acaba essa história de coligação. Acaba a história de coligação. Por exemplo, não iria ocorrer o que ocorreu aqui na Câmara dos Vereadores, quando a Amanda Gurgel levou dois outros vereadores, um vereador com votação pífia. Vamos voltar no distritão. O distritão é um sistema... O eleitor vai lá e vota como ele já vota num candidato. Ele vota só no candidato. O que muda é a apuração. O que muda é o sistema, exatamente, de proclamação. Você vai apurar e vai proclamar o quê? Aquele que obteve mais votos. Quem foi dos candidatos, independentemente de... Não vai existir sobra de votos. Não vai existir... O voto de legenda não existe Os votos mais. da minoria vão desaparecer. O voto de minoria vai ser a mesma coisa de voto branco e nulo. Voto de minoria, aquele voto do nono, no caso do Rio Grande do Norte, o nono deputado federal, por exemplo, o nono mais votado, ele vai se equiparar ao voto branco e ao voto nulo, porque ele deixa de existir. Vai ser eleito, serão eleitos exclusivamente aqueles que obtiveram o maior número de votos naquela eleição, independente do partido. Quer dizer, você fragiliza também o partido. Esse é o distritão que o professor Michel Temer quer, que o presidente Eduardo Cunha quer. Isso beneficia, e a grande crítica é que os puxadores de votos, Tiririca, o Enéas naquele período, eles vão se eleger ou aqueles que utilizam de abuso do poder econômico muito forte,
com certeza estarão eleitos, sem precisar nem do partido, sem precisar de minoria, sem precisar de coligação. Eles vão ajudar o partido, polêmica, né? Não vão ajudar. Há uma polêmica muito grande em relação a isso. Porque tem gente que acha injusto quem teve 800 votos, por exemplo, ser vereador igual a alguém que teve 5 mil. Há um pensamento assim. O outro pensamento é que, às vezes, a pessoa que tem um poder econômico menor também nunca vai se eleger. Mas aí você Ou seja, tem... é extremamente polêmico. aí você tem o meio termo, que é o voto distrital misto. Exatamente. Pronto, aí O que é me distrital conte. misto? O voto, para eu chegar Mas só no... para eu entender, se for votado distrital misto, então não é mais o distritão. Não, é mais Ou é distrital. um ou é outro. Não, exatamente. São 3 modalidades diferentes. Entendi. O distritão... Ou é um ou é outro. Vamos explicar um O pouco. distritão, Já ele é explicou o distritão. exclusivamente do candidato. Ele é unipessoal. Você vota naquela pessoa, independente do partido. É muito relativizado esse conceito e essa força do partido. No distrital, não é o misto, no distrital puro, como a gente chama, você vai votar no candidato e vai votar na lista. Então, quem é que vai fazer a lista do distrital? Que lista é? Então, A lista é uma lista que o partido Uma lista escolhe, através dos seus convencionais, a ordem de votação daquele distrito que o Estado será dividido. O Rio Grande do Norte vai ser dividido em quê? Em 8 distritos para deputado federal e 24 distritos para deputado estadual. Você não acha que isso complica muito a vida do Mas- eleitor pouco esclarecido? Porque a Absolutamente, gente demora verdade. a entender. Se nós estamos nessa dificuldade, você imagina o eleitor mais distante, Lá né, do tá interior aí mais distante. Isso. Então você tem o seguinte, Tá aí. e o distrital misto, Complica mais ainda. você divide em 8 distritos, em 24, 8 para federal e 24 distritos para deputado estadual. A metade você vai votar da forma como vinha sendo votada, de forma que você obedece à possibilidade das coligações e dessa proporcionalidade, ou seja, do coeficiente eleitoral, e o outro, ele é puro. Você vai votar pela lista que vai ser proposta pelo partido. Doutor, Então, o distrital misto, olha só a complexidade. O distritão, só o candidato. O distrital, você tem o candidato Uma e o lista. partido formando a lista. E o misto, você mantém metade para o que nós já conhecemos e a outra metade para essa possibilidade que o partido vai indicar aqueles nomes que você vai escolher e vai ser eleito dentro do partido. Você vota na legenda. Desses 3, qual é o que está no relatório que vai O que ser? está no relatório, ele colocou o distrital, mas o presidente Eduardo Cunha disse que quer o distritão, que é o voto direto e pessoal. Como ele disse, quem tiver voto que se eleja. Como quem está mandando no Brasil é o como- presidente da Câmara. O que nós temos que entender é o seguinte, a reforma política ela tem que ser avaliada como o PMDB está aceitando. Então o PMDB é o parâmetro para a possibilidade de você discutir financiamento público, redução de mandato, fim da reeleição, coincidência de eleições. É dentro dessa vontade do PMDB que nós vamos ter essa votação do dia 26. Doutor Ok. Eric, queria tirar uma dúvida. Pois Assim, não, o senhor, deixa eu como dizer. especialista no assunto, se o senhor tivesse o poder, que infelizmente não tem, de escolher qual modelo o senhor escolheria? Um misto, que você teria a possibilidade de ter listas fechadas, que o partido iria escolher 4 vagas, no caso do Rio Grande do Norte, e as outras 4 vagas para aqueles que vão trabalhar dentro de um coeficiente eleitoral. Você teria as 2 hipóteses, nem teria ofensa. Isso existe Isso existe na Alemanha, o sistema alemão aplica o distrital misto. Ok, a gente já explicou então aí essas 3 modalidades. Agora, o que tem mais aí de mudanças? Nós temos uma mudança com relação ao Senado. Qual o mandato do senador? 8 anos, Ai, 10 adorei anos, essa discussão. 5 anos. Essa e foi agora uma voltamos- absurda, 10 anos. E agora nós voltamos para 5 anos. Então, essa é uma grande discussão que eu acho que não cabe à Câmara. A Câmara deve manter os 8 anos e o Senado, na prerrogativa que essa matéria vai voltar, porque é PEC, então ela tem que passar pelo Aí Senado. ele resolve. lá. Ele resolve se vai manter os 8 anos. Agora, que história é essa que os prefeitos, por exemplo, podem ter aí um mandato estendido, tanto o prefeito como o vereador que está agora no mandato? Pode ser estendido 2 anos. Não, essa proposta não passou. A No proposta relatório está o mandato de de 2016 para quantos anos? para 6 anos. Para 6. O que é que ele quer? Para igualar, não é isso? Para poder ter unificação das eleições. A partir de Só- 2022? A partir de 22. Só que o parlamentar ele precisa compreender que as grandes cassações que nós temos em eleições municipais é quando o vereador comete uma captação de Ilícita. voto, captação ilícita, ou um abuso de poder,
que beneficia o prefeito. Geralmente as cassações acontecem como? Você caça o vereador, justiça eleitoral, e caça o prefeito que se beneficiou. Quando você tiver a unificação dessas eleições, isso vai ser uma cadeia, porque o vereador vai trabalhar para o prefeito, para o deputado estadual, para o deputado federal, para o governador, então o benefício vai ser muito completo. Então é um risco você unir, não só pela forma, pela, digamos assim, uma ausência de 2 anos de participação. Você não tem eleição só de 4 anos, você não amadurece a democracia. Mas sinceramente, eleição de 2 em 2 anos é um desgaste. Porque tem político profissional aí que um ano é eleitoral, o outro é pré-eleitoral. Ninguém trabalha, fica ali. Então, eu sou super a favor da unificação. Então, nós estamos entrevistando aqui o advogado eleitoral Éric Pereira sobre a reforma política que vai ser discutida essa semana na Câmara. Éric, o juiz eleitoral Marlon Reis, que ele é o idealizador da lei da ficha limpa, ele disse que o relatório que está sendo discutido é um pacotão antidemocrático. Você também acha isso? Eu não acho que seja antidemocrático nessa generalidade. A grande, digamos assim, resignação do Dr. Marlon Reis é porque ele não concorda, por exemplo, com o financiamento privado, ele não concorda com a unificação das eleições. Eu acho que o financiamento ele tem que ser das duas formas. Nós não podemos exclusivamente, porque existiu o petrolão, o mensalão, você simplesmente transformar em financiamento público, porque aí eu indago. Mas o que é que tem no relatório amanhã? Mas será que com financiamento público eu acabo corrupção? Se eu acabasse corrupção com financiamento público, o que garante, né? Que eu seria. Mas o que é que garante? Corrupção é corrupção, você vai ter o financiamento público e vai ter aqueles corruptores e corrompidos continuando a receber e utilizar o dinheiro do Caixa 2. Qual o mecanismo que você tem? É a Receita Federal, é a Polícia Federal, é aparelhar esses órgãos de controle do Brasil, que ninguém faz esse aparelhamento. Pelo contrário. Então, corrupção não é só discutir financiamento público ou financiamento privado. E ninguém nem fala nesse tipo de assunto, não é reforma política. Mas amanhã tem alguma coisa sobre isso? O relatório isso? Traz proibindo as doações de empresas, o privado, né? O financiamento privado, pelo relatório, está proibido. Coisa que o presidente Eduardo Cunha acha que deve ter o financiamento privado. Mas fala nesse tipo de fiscalização que você... Não. Eu é que fiz esse adendo no sentido de você ter uma parceria entre Receita Federal, Polícia Federal e Justiça Eleitoral nesse mecanismo. Por exemplo, na fiscalização dos impostos de renda não é tão rígido, por que não trazer isso para a Justiça Eleitoral e facilitar esses mecanismos que essa Polícia Federativa e Republicana pode realmente apurar e sindicar aqueles que estão cometendo o Caixa 2? Doutor Éric, muita gente fala assim, o Brasil é o Brasil de hoje porque o sistema político é corrupto, é não sei o quê, e é preciso uma reforma política. Essa reforma vai resolver ou não? Não, essa reforma vai ser um grande monstrengo. Não me diga isso não, doutor Éric. Não vai ser um grande monstrengo, fatiado, aprovado pela metade, midiático, com falta de consenso. Com interesse de todos os lados. Absoluto, não há como. Por isso que nós vimos agora o exemplo inglês, por exemplo, a Inglaterra, ela demonstrou a força do conservadorismo, quer dizer, aqueles políticos que venderam propaganda, imagem, promessas exageradas, não ganharam. Manteve lá o mesmo sistema. Então, eu acho que no Brasil a gente precisa amadurecer. Eu acho errado você querer excluir o conservadorismo nessa ideia de um progressismo exagerado e, da mesma forma, acho também absolutamente errado você imaginar que reforma seja a solução. Essa crise do reformismo que o Brasil vive não é motivo para resolver os nossos problemas. E não podemos dizer que é cultural, não. Porque isso é uma segunda falha. Há estudos sociológicos e filosóficos mostrando que isso é um escapismo de você querer dizer, é um problema cultural. Não, não é questão cultural. É questão sistêmica, é orgânico. Então você precisa trabalhar isso de uma forma onde você tenha velocidade, agilidade, mas que você tenha efeito prático. Para o cidadão brasileiro, o que é que ele vai ganhar com a reforma? O voto facultativo está sendo discutido? É possível? É possível o voto continuar a ser obrigatório? Isso então, que o povo está muito mais interessado. É isso que o povo precisa. Porque no distrital misto, que as pessoas vão continuar sem entender muito bem o que é mais uma forma dos políticos até não continuarem sem explicar nada ao eleitor. Lampedusa já dizia, mude tudo para que tudo permaneça. É mais ou menos isso que está sendo feito. Então essa ideia de reforma, e eu vou estar num debate dia 28 em São Paulo, que até em homenagem ao professor Michel Temer, do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, e eu vou dizer exatamente isso. Como é que vocês querem discutir reforma se o cidadão brasileiro não sabe nem o que é reforma? Imagine
os detalhes dessa reforma. Você quer impor, votar e... Não. Se está lá, se são representantes da minha vontade, você tem que amadurecer através das organizações civis. Tem OAB, ABI, CNBB. Ou seja, não teve conversa